Imagine por um instante que o frio cortante do inverno não é apenas uma estação, mas um portal. Um tempo em que o mundo silencioso das florestas antigas se abre para revelações, e o véu entre os homens e o sagrado se torna tão fino quanto o vapor que escapa da boca nas noites geladas do norte. É nesse cenário que Odin caminha, não como o deus distante das lendas, mas como o andarilho que observa cada lar, cada chama acesa, cada coração que ainda guarda o mistério do Yuli. O Yuli é a noite em que a escuridão é tão profunda que a própria luz parece ter sido exilada, apenas para renascer mais forte. Muito antes de ser associado ao Natal moderno, o Yuli era o festival que marcava o retorno simbólico do Sol, a vitória da luz sobre as trevas. E não é curioso que, no silêncio desse renascimento cósmico, Odin reapareça como uma presença oculta? Ele não surge na forma majestosa do trono de Asgard, mas disfarçado de velho sábio, montado em Sleipnir, seu cavalo de 8 patas que atravessa os céus, as florestas e até mesmo as fronteiras do mundo espiritual. É aqui que a história começa a assumir contornos que muitos de nós jamais percebemos. O ancestral que cavalga sobre o vento, observando quem honra o sagrado, está profundamente ligado à figura que hoje conhecemos como Papai Noel. Mas antes de fazermos essa ponte, precisamos voltar à raiz, porque falar de Odin no Yuli é falar de um arquétipo primitivo que representa não apenas sabedoria, mas também julgamento, magia e transformação. As runas que ele conquistou em seu alto sacrifício pendurado na árvore do mundo, Yggdrasil, são mais do que símbolos. São ferramentas para ler o próprio tecido da realidade. O Yuli, nesse sentido, era o momento em que seu conhecimento tocava o mundo humano com mais intensidade, como se um campo magnético sutil envolvesse tudo, reorganizando destinos e despertando sentidos adormecidos. Nas antigas aldeias germânicas e nórdicas, acreditava-se que, durante esse período, a célebre caçada selvagem, a Wild Hunt, cruzava os céus noturnos. E quem a liderava? O próprio Odin, o senhor dos mortos e dos mistérios, que avaliava não apenas os vivos, mas também os espíritos que vagavam entre os mundos. Para atrair sua boa vontade, as pessoas deixavam comida e oferendas nas portas e janelas. As crianças, por sua vez, deixavam feno e cenouras para Sleipnir, o cavalo de 8 patas. Essa conexão com o nosso imaginário moderno é tão direta que chega a ser impossível ignorar. Pense bem. O velho sábio de barba longa e branca, com uma capa pesada, que viaja pelos céus em sua montaria sobrenatural, trazendo sabedoria e pequenos presentes para aqueles que o honram. Soa familiar, não é? É praticamente a descrição do Papai Noel, só que, antes de ser domesticada e transformada em um mascote comercial, essa figura carregava mistérios profundos. A barba branca não era apenas estética, simbolizava a neve, o inverno e a própria eternidade da sabedoria. A capa larga não era um mero adorno. Representava o céu estrelado que ele atravessava como mestre dos caminhos invisíveis. E esse é apenas o primeiro degrau dessa escada simbólica. Quando estudamos o ocultismo, percebemos que esses mitos não são apenas histórias, mas mapas para a consciência. Odin, durante o Yule, se torna um mediador entre a luz que morre e a luz que renasce, assim como o espírito humano transita entre a ignorância e o despertar. Esse tema do renascimento da luz é universal. Nas tradições herméticas, é a busca pela luz interior. Nos mistérios egípcios, aparece no mito de Osíris. Nos mistérios cristãos, manifesta-se no nascimento de Cristo. Na Cabala, reflete a ressonância da árvore da vida em sua face mais elevada durante o solstício de inverno. Nada está desconectado. E talvez seja por isso que tantas tradições distintas acabaram se entrelaçando, se sobrepondo e se fundindo para dar origem ao personagem que hoje chamamos de Papai Noel. Ele não é apenas uma figura folclórica. É a sombra moderna de um arquétipo ancestral que já percorria o céu muito antes da invenção dos trenós voadores. Mas há algo ainda mais profundo aqui. No Yule, Odin não observava apenas o comportamento das crianças ou das famílias. Ele observava a alma. Ele queria saber se os homens ainda mantinham viva a chama interior.
se estavam alinhados com a ordem cósmica que mantém o equilíbrio entre o caos e a criação. Na linguagem esotérica, ele era o guardião do eixo que une os mundos, uma função que dialoga diretamente com o papel do iniciador nas ordens místicas. Aquele que conduz o discípulo do mundo profano para o sagrado. Por isso, quando pensamos na conexão entre Odin e o Papai Noel, não estamos falando apenas de uma influência cultural. Estamos falando de um arquétipo que foi suavizado, depurado, transformado em uma figura amigável, mas que, por trás dessa transformação, ainda carrega uma memória ancestral. Uma memória que ecoa dentro de nós, especialmente quando sentimos aquele silêncio quase místico das noites de dezembro, como se algo antigo estivesse nos chamando por dentro. E se essa sensação não for apenas nostalgia, mas um resíduo de um conhecimento que a nossa alma já reconhece? Talvez, no fundo, todos nós ainda estejamos esperando ouvir o som distante da caçada selvagem cruzando o céu, anunciando que o ciclo vai recomeçar e que a luz, inevitavelmente, voltará a brilhar. Se você se interessa por esses mistérios nórdicos que conectam o passado ao presente, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos.